Olá, seja muito bem-vindo. Vamos então falar agora sobre a Lei 11.101 de 2005. Vamos falar, em primeiro lugar, da falência e depois a gente fala sobre o tema recuperação judicial e, finalmente, a recuperação extrajudicial. A primeira questão que a gente tem que ter em mente aqui em relação à recuperação, à falência, quanto à sua finalidade. Isso foi objeto de mudança pela Lei 14.112 de 2020, que modificou a Lei 11.101 de 2005. Então, é um ponto que a gente deve ter atenção. Afinal de contas, qual é a finalidade de um processo falimentar? Pois bem, como vocês podem observar, a finalidade de um processo falimentar está hoje delimitado no artigo 75. No 75, ele diz, então, que a falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a 1. Preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. 2. Permitir a liquidação célere das empresas inviáveis com vista à realocação eficiente de recursos na economia. E 3, fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Então, esses são os objetivos de um processo falimentar, não só a maximização dos ativos do falido, mas também quando a empresa é inviável, que seja desde logo decretada a sua falência, porque a gente pode realocar os seus bens, dando, portanto, uma utilidade econômica ainda, se realmente nós tivermos a possibilidade de aproveitar esses recursos. 75, parágrafo 1º, então, fala de alguns princípios. O processo da falência, de falência atenderá aos princípios da celeridade, economia processual, e foram acrescentados aqui na reforma o princípio do contraditório, da ampla defesa e dos demais princípios que estão previstos no Código de Processo Civil. O parágrafo 2º, então, vai resumir de maneira apropriada esses objetivos que constam dos incisos do 75. Então, a falência é um mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia. Então, não podemos perder a perspectiva de interpretação do processo falimentar à luz dos 75 e seus parágrafos. Outro ponto sempre muito importante também, senhores, que a gente deve lembrar, diz respeito ao artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, diz que esta lei não se aplica para empresa pública e sociedade econômica mista e para diversas atividades empresariais, como instituições financeiras públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Bom, para uma prova objetiva, nenhuma dúvida em relação ao inciso 1º. Então, para a prova objetiva, empresa pública, sociedade de economia mista não podem ter a falência decretada, não podem pedir recuperação judicial, etc. Esse é um assunto que gera bastante controvérsia na doutrina, mas nas provas objetivas sempre cai, pelo menos todas as vezes que eu vi, sempre caiu da mesma forma, ou seja, dizendo que realmente não é aplicável a Lei 11.101 de 2005 para a empresa pública e para as sociedades de economia mista. Então, essa é a recomendação que eu sugiro para os senhores, embora, como eu disse, a gente não deve desconhecer a existência de uma grande controvérsia, né? São, enfim, diversas correntes doutrinárias, diversas perspectivas a respeito desse tema. Por exemplo,
Existem aqueles que dizem que realmente não pode ser aplicada a Lei 11.101 de 2005 para as empresas públicas e sociedades de economia mista. É o ponto de vista, por exemplo, do professor Mário Engler, é o ponto de vista do professor Fábio Coelho, ou seja, o regime seria incompatível, né? Mas também, por outro lado, a gente tem outros autores que pensam de forma diferente. Por exemplo, Tavares Borba, que diz que, na realidade, esse dispositivo seria, inclusive, inconstitucional, por violar o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição da República. Então, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º, inciso 1º, enfim, depois vocês devem conferir, traz o princípio da isonomia, que faz com que as estatais elas devam observar as mesmas condições de atuação das empresas privadas, não podendo ter um privilégio em relação às obrigações civis, trabalhistas, tributárias e comerciais, é o princípio da isonomia. Então, Tavares Borba, por exemplo, diz que seria inconstitucional, então, para ele, seria possível a decretação da falência de uma sociedade econômica mista, de uma empresa pública. Existem autores clássicos, como, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Eli Lopes Meireles, e até autores modernos, como o Marlon Tomasetti, que dizem que há a necessidade de se fazer aqui uma interpretação conforme a Constituição, à luz desse artigo 173, parágrafo 1º, para dizer que não, vai depender se a estatal ela exerce atividade econômica ou se ela presta serviço público. Porque se ela presta serviço público, o dispositivo não é inconstitucional, porque aí, se ela apenas presta serviço público, ela não atua de maneira concorrente com as demais empresas nas mesmas condições, né? Há uma prestação de serviço de interesse público. Agora, quando você tem apenas a exploração de uma atividade econômica empresarial, aí sim seria inconstitucional para esses autores esse artigo 2º, inciso 1º. Então, como vocês podem perceber, muita controvérsia. O STF vai se debruçar sobre esse tema. O ministro Barroso, ele é o relator desse tema no STF, que está em repercussão geral. Vamos esperar para que nós tenhamos um posicionamento do STF sobre essa questão. Mas é muito polêmico mesmo, né? Mas prova objetiva, vocês já estão direcionados. Não se aplica para as estatais a Lei 11.101 de 2005. Agora, por outro lado, nessas hipóteses do inciso 2º, a gente tem que entender que elas estão parcialmente excluídas, porque existem leis específicas que devem ser adotadas, porque essas empresas elas atuam em atividades e elas representam um risco sistêmico para o mercado. Então, por isso, existem leis específicas. Por exemplo, instituição financeira, Lei 6.024/74, operadoras de plano de assistência à saúde, é a Lei 9.656 de 98. E essas legislações, elas estão referidas no artigo 197 da própria Lei 11.101 de 2005. Então, vale a pena vocês fazerem uma remissão do artigo 2º, inciso 2º, para o 197. E aí, elas estão parcialmente excluídas da falência, porque, em primeiro lugar, é necessário adotar esses mecanismos de intervenção e liquidação extrajudicial, que são adotados pelas agências reguladoras específicas, né? Mas, se a situação realmente for muito grave, o interventor ou o liquidante, nomeado por essas agências reguladoras, podem ser autorizadas pelas agências reguladoras a confessar a falência na forma do artigo 105, 97.1 da Lei 11.101 de 2005. Então, existe uma possibilidade, mas é nessas condições, primeiro, há uma atuação da agência reguladora respectiva. Então, atenção com isso. Bom, e também é importante, no estudo do direito falimentar, evidentemente, verificar as causas de pedir na falência. Então, por exemplo, 94.1 da Lei de Falências diz
que é possível a decretação da falência caso fique demonstrada a impontualidade qualificada do devedor. Então, o devedor empresário que deixa de honrar uma obrigação que esteja materializada em um título executivo, que esteja devidamente protestado e cujo valor seja superior a 40 salários mínimos, ele está sujeito à falência. Então, o devedor empresário pode falir, então, se ele deixar de honrar uma obrigação materializada num título com força executiva. Esse título deve estar protestado e deve ser superior a 40 salários mínimos na data do pedido. São requisitos cumulativos. Lembrando que o protesto aqui, exigido no 94.1, tem que observar a súmula 361 do STJ. A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. Então, é necessário que na certidão de protesto seja identificada a pessoa que recebeu a intimação do protesto. É uma condição específica da ação falimentar que tenha como fundamento, como causa de pedir, o 94.1. Outra causa de pedir é a chamada execução frustrada, que está prevista no 94.2. 94.2 diz que é possível a decretação da falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bem suficiente dentro do prazo legal. Então, vejam, se há uma execução trabalhista em curso, vamos imaginar que o executado, devidamente intimado, não pagou, não depositou, não nomeou bens à penhora, ficou inerte. Atestada essa tríplice omissão do devedor, não pagou, não nomeou bens à penhora e nem tampouco depositou, pode esse exequente pedir ao juízo trabalhista, onde tramita essa execução trabalhista, que suspenda essa execução e que emita uma certidão atestando a tríplice omissão já mencionada e também que o processo está suspenso para utilizar essa certidão para requerer a falência desse executado, claro, se ele for devedor empresário, na vara empresarial. Então, isso é muito comum. Você executa lá no Justiça do Trabalho, não precisa ser necessariamente uma execução trabalhista, qualquer execução, cumprimento de sentença, enfim, mas aí você tem uma execução frustrada. Frustrada por quê? Por conta dessa tríplice omissão do devedor. Então, atestada essa tríplice omissão, suspensa a execução originária, ele pede a falência desse executado na vara empresarial. Aqui não tem que se preocupar com protesto e nem tampouco é exigido que seja superior a 40 salários mínimos. Não, qualquer quantia líquida. Perfeito? E temos o 94.3, que é a última causa de pedir, que trata dos chamados atos de falência, que são atos que estão mencionados nas alíneas que compõem o 94.3, e desde que, evidentemente, não façam parte do cumprimento de um plano de recuperação judicial. Então, aí o credor pode pedir a falência com base num desses atos que são praticados pelo devedor, que estejam dentro dessas alíneas do 94.3, mais uma vez eu repito, desde que não estejam dentro do cumprimento de um plano de recuperação judicial. Um outro ponto que tem que ter atenção diz respeito à contestação. A contestação também é um ponto importante, especialmente em provas objetivas, por conta do prazo. O artigo 98 estabelece que não importa qual seja a causa de pedir, se é do 94.1, 2 ou 3, o prazo de contestação pelo devedor ele é de 10 dias. Então, tomem cuidado, porque o prazo aqui é um pouco diferente do que normalmente se estabelece para se contestar uma demanda pelo Código de Processo Civil. Aqui não, aqui é um prazo específico da Lei 11.101 de 2005. O prazo aqui, então, é
de 10 dias. Agora, na contestação, é possível alegar qualquer daquelas matérias que estejam previstas no artigo 96, que são as chamadas matérias relevantes, sendo que o rol ali ele é meramente exemplificativo, não se trata de um rol fechado. Então, essas matérias elas impedem a decretação da falência. Dentro do prazo da contestação, diz o artigo 98, parágrafo único, é possível fazer o chamado depósito elisivo. Depósito elisivo, como o próprio nome indica, é um depósito que elide a falência. Então, é muito comum que lá na contestação também se faça o depósito elisivo, ou seja, você deposita a quantia reclamada, acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Então, se você faz esse depósito, o valor principal acrescido de juros, correção e honorários, você então consegue evitar a decretação da falência. Então, o depósito elisivo tem essa finalidade. A princípio, ele seria realizado dentro do prazo da contestação, pelo menos é o que está escrito no 98, parágrafo único, mas a jurisprudência diz que não há uma preclusão, dá para fazer o depósito elisivo até antes da sentença falimentar, né? Então, depois da falência, não é mais admitido, a não ser que essa falência tenha sido suspensa por um recurso com efeito suspensivo, não é um agravo com efeito suspensivo. Outro ponto também, senhores, dentro do prazo da contestação, artigo 95, você pode fazer um pedido de recuperação judicial. Então, é no prazo da contestação, diz o artigo 95, você pode fazer, então, meus amigos, então, o pedido de recuperação dentro do processo falimentar. Por isso que ele é incidental. É um incidente dentro do processo falimentar que vai suspender, inclusive, a tramitação dessa falência. Bom, os recursos contra a sentença falimentar estão previstos no artigo 100. Então, são recursos que vocês devem observar, pode ser um agravo ou pode ser uma apelação. Tudo vai depender do quê? Se o pedido tiver sido julgado procedente, cabe agravo de instrumento. Se o pedido tiver sido julgado improcedente, caberá apelação conforme o artigo 100. Um outro ponto que me parece importante chamar a atenção de vocês sobre a questão falimentar ainda, diz respeito à revocatória falimentar. A revocatória falimentar ela tem a pretensão de declarar a ineficácia de certos negócios jurídicos em relação à massa falida. Então, atos que tenham sido praticados pelo devedor antes da sua falência, posteriormente, quando temos a falência decretada, é possível pedir a declaração de ineficácia desses atos. Existem duas espécies de revocatória que estão previstas na Lei de Falências. A primeira delas é a do artigo 129, e a segunda, que seria, na verdade, funcionaria como residual, subsidiária, né, ou como um soldado de reserva, como diria no direito penal Nelson Gria, do 130. Então, na verdade, a percepção que vocês devem ter é muito simples. Se não se encaixar num daqueles 7 incisos do artigo 129, você pode se valer da regra do artigo 130. Agora, é muito mais fácil conseguir a declaração de ineficácia com base no 129. Por quê? O 129 ele não vai exigir, para fins de procedência do pedido de declaração de ineficácia do negócio jurídico, não se exige nem a prova do dano, nem da fraude. Ao contrário, lá no artigo 130, é absolutamente necessário para a procedência do pedido com base no artigo 130 que haja demonstração de que houve o dano e também a fraude. Bom, a hipótese que pode ensejar a aplicação do 129 se traduz num rol fechado.
Por quê? Porque no 129 a gente tem 7 incisos. E aí você só pode se valer desses incisos se realmente o caso concreto se encaixar perfeitamente às redações daqueles 7 incisos, dentro dos prazos ali estipulados, as condições e requisitos que estão ali contidos. Se não se encaixa perfeitamente, aí você não pode usar o 129. Daí você poderia recorrer, se fosse o caso, ao 130. Lembre-se ainda que no 129, como diz o parágrafo único do 129, a gente pode ter a declaração de ineficácia reconhecida pelo magistrado de ofício. Isso não é possível na revocatória do 130. O juiz não poderia reconhecê-la de ofício. Iria depender, inclusive, da propositura de uma ação revocatória. Já no caso do 129, você nem precisaria ajuizar uma ação revocatória formalmente. Você pode ajuizar a ação revocatória no caso do 129, mas nem seria necessário, porque você poderia, por exemplo, nos próprios autos da falência, ter a declaração de ineficácia, inclusive com o reconhecimento de ofício. Então, não há a necessidade da propositura de uma ação revogatória, mas pode ser ajuizada. A doutrina diz, pode ser ajuizada. A legitimidade ativa, meus amigos, nós vamos encontrar no artigo 132. A ação revogatória ela pode ser proposta numa legitimação concorrente pelo Ministério Público, pelo administrador judicial ou por qualquer credor. A legitimidade passiva está descrita no artigo 133 e também no 45, parágrafo 8º da Lei de SA. Isso mesmo, lá na Lei de SA existe uma revocatória específica, muito específica. Então, lá nós temos uma revocatória que está fora da Lei de Falência. Então, cuidado com o 45, parágrafo 8º. Mas, nas regras que estão contidas na Lei de Falência, o 133 fala que seriam integrantes do polo passivo os beneficiários do negócio jurídico, terceiros, sucessores e, no caso do 45, parágrafo 8º, seriam os ex-acionistas. Devemos aqui lembrar aos senhores que, como vocês devem ter percebido, o falido não ficaria nem no polo ativo, nem no polo passivo de uma ação revocatória. O prazo para ajuizamento de uma ação revocatória é muito cobrado em provas objetivas. Está no artigo 132, e esse prazo é de até 3 anos contados da sentença falimentar, sendo esse prazo de natureza decadencial. Bom, o rito para a tramitação dessa ação revocatória é o rito comum do CPC. O artigo 134 ainda fala em procedimento ordinário, mas seria o rito comum na leitura atual, e a competência é do juízo falimentar. Um ponto importante que vocês devem tomar cuidado é com o 131, porque o 131 ele estabelece, né, uma hipótese que nós não vamos ter aqui, o 131, não vamos ter a possibilidade de ter uma revocatória. Seriam hipóteses, então, nesse caso do 131, em que a gente teria, meus amigos, um cenário em que essa revocatória não seria possível de ser ajuizada, porque ele diz expressamente nenhum desses atos que compõem o 129, 1, 2, 3, incisos 1, 2, 3 e o inciso 6 poderiam, portanto, ser objeto de uma ação revocatória. Então, é curioso porque, quando a gente fala do artigo 131, ele é uma verdadeira blindagem, portanto, para uma revocatória, ou seja, não pode ser ajuizada revocatória nessa hipótese do artigo 131. E, sem dúvida alguma, trata-se de uma norma importante que vocês devem ter em mente, né? Um ponto que vocês não podem esquecer, tá? Então, cuidado aí com o
e 31, porque nesses casos do artigo 131, então, a gente não vai admitir a revocatória, né? Então, 129, incisos 1, 2, 3, inciso 6º, né, do 129, quando eles tiverem sido previstos num plano de recuperação judicial e agora a novidade, que foi introduzida pela Lei 14.102 de 2020, também no plano de recuperação extrajudicial. Então, cuidado, porque foi inserido agora também no plano de recuperação extrajudicial. Então, se tiver um plano de recuperação judicial ou plano de recuperação extrajudicial que contemple uma dessas hipóteses que estão aí descritas nesses incisos mencionados, não poderá ser objeto de revocatória. Bom, outro ponto também que chama atenção, meus amigos, é o chamado pedido de restituição. O pedido de restituição ele vem previsto no artigo 85 da Lei de Falências, e esse artigo 85, caput, ele trata da restituição chamada de ordinária. É muito simples de ser compreendida a razão de um pedido de restituição. Imagine que você tenha um carro e você tenha deixado esse carro numa agência para que ele seja vendido. Vamos imaginar que 15 dias depois, 10 dias depois, você voltou na agência para saber se foi vendido, como é que está a procura, enfim. E aí você é surpreendido pelo fato do estabelecimento estar lacrado porque foi decretada a falência. Você, evidentemente, vai nos autos da falência para saber se o seu carro foi arrecadado. Vamos imaginar que sim, o seu carro foi arrecadado. Pois bem, como é que você vai obter a devolução do carro? O carro é seu, não é do falido. Estava lá na posse dele, mas não é dele. Então, como você vai conseguir reaver o seu carro? A Lei de Falências diz que você tem que fazer um pedido de restituição. Então, havendo a prova da arrecadação, quer dizer, esse pedido de restituição, ele tem que ter a demonstração de que ele foi arrecadado na falência. A gente disse que foi, né? Que você viu o auto de arrecadação, estava lá seu carro listado como sendo arrecadado. Então, ótimo, você então pode fazer o pedido de restituição e você vai fazer também a prova da propriedade, que o carro é seu. Então, o juiz então determina a devolução desse bem para você. Agora, existe a restituição extraordinária que está prevista no 85, parágrafo único, que é excepcional, que na realidade não seria hipótese de restituição, seria hipótese de habilitação de crédito, mas tradicionalmente a nossa legislação alimentar sempre autorizou essa restituição extraordinária ou excepcional. Nesse caso do 85, parágrafo único, é necessário provar que houve uma venda a crédito, portanto, um contrato de compra e venda a crédito, em que o vendedor de boa-fé entregou um bem, que foi objeto desse contrato, em até 15 dias antes do pedido de falência do comprador. Então, alguém vendeu uma mercadoria a crédito e essa pessoa que comprou, ela teve uma falência requerida. E aí, vejam, esse bem que foi objeto de venda a crédito foi entregue 15 dias antes do pedido de falência, até 15 dias antes. E não pode ter sido alienada. Então, esses requisitos são cumulativos. Se num contrato de compra e venda, o vendedor consegue demonstrar que houve uma venda a crédito, que ele entregou a mercadoria para o falido até 15 dias antes da sua falência, e que essa coisa ainda não foi alienada, continua na posse da massa falida, então ele pode fazer o pedido de restituição para reaver essa coisa, ele só deve demonstrar também a prova da propriedade. E, finalmente, nós temos a restituição em dinheiro, do artigo 86. São 4 hipóteses que estão no 86. A primeira hipótese, prova da arrecadação do bem. Lembra o teu carro que estava na agência, que você provou que houve arrecadação,
e aí você provou a propriedade, o juiz deveria devolver o carro para você, então. Deveria ser procedente com a devolução do carro. Vamos supor que, no entanto, o carro tenha sumido ou já foi vendido. Então, nesse caso, você poderia receber em dinheiro o equivalente ao seu carro, no 86.1. Então, você queria o carro de volta, você provou que é o proprietário, provou que houve arrecadação. A massa falida deveria devolver o próprio carro, mas vamos supor que o carro já foi vendido ou o carro se perdeu. Você vai receber o equivalente em dinheiro. Também, aquela quantia referente ao adiantamento no contrato de câmbio, também pode ser objeto de restituição. Também, se houver a procedência de uma revocatória em que o réu esteja de boa-fé, ele pode pedir a restituição daqueles valores que ele entregou ao falido. E o inciso 4º, que foi incluído pela Lei 14.112 de 2020, também é possível pedido de restituição de tributos que sejam passíveis de retenção na fonte e que não tenham sido recolhidos aos cofres públicos. Uma hipótese que, enfim, já estava prevista na súmula 417 do STF, que agora está incorporada na norma. Então, a Fazenda Pública, por exemplo, a União, pode pedir a restituição, não é caso de inclusão na falência desse crédito, não, ele pode pedir a restituição, por exemplo, no caso de falência de uma sociedade limitada. Vamos supor que a sociedade limitada falida, ela arrecadou na fonte, reteve na fonte o tributo referente ao imposto de renda dos empregados ou contribuição previdenciária dos empregados. Então, o que a União faz? Ela vai pedir a restituição desse IR ou dessa contribuição previdenciária que o falido reteve dos empregados e não repassou ao seu titular, que tem a propriedade, que é a União. Então, é exatamente assim que cabe o pedido de restituição, né? Então, interessante essa hipótese. Agora, a gente tem que lembrar que, para acontecer essa restituição, tem que ter a prova da propriedade, evidentemente, e o parágrafo único que existia, ele foi revogado, porque agora, lá no 84, 84.1c, a gente tem todas essas restituições em dinheiro indicadas como créditos extraconcursais. Então, vai receber depois do 84.1a, que são os credores do 150 e 151, e depois do 84.1b, que é o credor do financiamento Deep Finance, então, que tem esse privilégio. Então, a gente tem esses cenários aqui que são importantes, né? Também importante aqui, para a gente fechar a restituição, lembrar que a competência é sempre do juízo falimentar, lembrar que o juiz vai intimar o falido, o comitê, os credores e o administrador judicial para se manifestarem no prazo sucessivo de 5 dias. Se eles não se manifestarem contrariamente, a massa não vai ser condenada a honorários de sucumbência, porém, se houver uma manifestação em contrário, é recebida como contestação. O recurso é a apelação sem efeito suspensivo. Quando você pede a restituição, isso suspende automaticamente a disponibilidade da coisa, não poderia ser diferente. Em caso de improcedência do pedido de restituição, o juiz ele ainda analisa logo em seguida se não é hipótese de inclusão do crédito no quadro geral de credores. E, finalmente, a gente tem que lembrar que, à luz do artigo 93 da Lei de Falências, não significa uma opção entre embargo de terceiro ou pedido de restituição. Não é uma faculdade. Ou cabe pedido de restituição, e, nesse caso, não cabe embargo de terceiro, ou cabe embargo de terceiro e não seria cabível, então, o pedido de restituição. O pedido de restituição tem um pressuposto, como nós vimos, tem que ter sido arrecadado bem, né? E os embargos de terceiro, não. Então, os embargos de terceiro você pode utilizar quando ainda há a turbação da posse.